Nesse instante vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Essa noite ouviremos pregação que nos ensinará sobre aquilo que confessamos no dia do Senhor de número 45 do Catecismo de Heidelberg. Faremos então primariamente algumas leituras, a primeira delas no próprio dia do Senhor de número 45. Está tratando sobre a oração, é o primeiro domingo sobre este assunto final do Catecismo, sobre a oração. Dia do Senhor 45, a pergunta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Resposta: porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constantemente e sinceramente lhe pedem esses dons e agradecem por eles. Pergunta 117. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Resposta: primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou a orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores de que Deus, com certeza, ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu na sua palavra. Pergunta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Resposta: tudo aquilo que necessitamos para corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Pergunta 119. Qual é a oração do Senhor? Resposta: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos fazer a leitura que nos ajuda a ter o contexto do Salmo 34, 1 Samuel capítulo 21. Vamos ler até capítulo 22, versículo 2. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão? Dai-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio em campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui.
envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante. Dá-me. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Agora vamos ao Salmo de número 34. Faremos a leitura do versículo 1 a 14, depois o texto da pregação 15 a 22. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Agora o texto da pregação, versículos 15 a 22. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem, dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos dirigir ao Senhor a nossa oração.
Senhor Deus, Pai bendito, vamos ouvir mais uma vez a exposição da Tua Palavra e rogamos ao Senhor a graça para sermos capazes de ouvir com atenção, dar crédito à verdade, ouvir com um coração humilde. Por isso pedimos que o Senhor graciosamente use o que há de falar para que fale de tal maneira que a Tua Palavra chegue claramente até nós e nós a recebamos como palavra do Senhor. Concede Tua bênção para esse momento, para que em tudo Tu sejas glorificado. Nós Te oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na terceira parte do nosso catecismo, a qual trata sobre a vida de gratidão. E hoje chegamos ao último tema abordado na vida de gratidão. Chegamos à parte que trata sobre a oração. Mas por que nós devemos voltar a nossa atenção para este assunto, a oração? E a resposta do nosso catecismo é a seguinte: porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. E com isso, então, notamos este vínculo existente entre a vida de gratidão, a vida dos salvos em Cristo Jesus, que vivem em gratidão pela salvação que receberam, e a oração. Isso quer dizer que, uma vez alcançados pela graça de Deus, como fruto desta salvação, nós passamos a viver de uma forma grata ao Senhor, e um dos aspectos dessa gratidão pela salvação é a oração. Então, percebemos assim a importância da oração para aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Como vocês já devem ter ouvido alguém dizer, a oração é como o oxigênio da vida de gratidão. É um meio pelo qual nós podemos verificar se nós estamos de fato vivos. Mas também é um meio da graça pelo qual Deus nos mantém vivos. Por isso a Escritura deixa bem claro que Deus quer que oremos. Mas não só isso. Ele nos encoraja a orar, ensinando-nos que Ele responde às nossas orações. E é exatamente isso que encontramos no ensino do Salmo de número 34. O fato de que Deus responde às nossas orações. Como vocês observaram, este salmo foi escrito pelo rei Davi. Está relacionado com um episódio específico da vida do rei Davi, quando ele ainda não tinha assumido o reinado, quando ele estava fugindo de Saul, que o queria matar, e ele acabou indo parar no meio dos filisteus. Então, o quadro é que o rei Saul fazia algum tempo nutria raiva e inveja contra Davi por causa das conquistas militares de Davi. Saul queria matar e estava procurando uma oportunidade para fazê-lo. Então, lemos que Davi fugiu. Ele não tinha armas, ele não tinha uma provisão para alimentar-se. Ele então passou aonde estava o tabernáculo, em Nobe, onde estava o sumo sacerdote Aimeleque. E ali ele buscou, lemos, comida. E ali ele recebeu a espada do gigante Golias, que ali estava guardada. E depois disso, ao que parece, como um homem que está envolto em suas tribulações e está sem direção, Davi, sem saber para onde ir, onde deveria ir, acabou fugindo para a cidade natal de Golias, Gate, a quem ele, quando mais jovem, matara. E vejam, ele foi para Gate com a espada de Golias. É um quadro problemático. Ele procurou refúgio entre o povo que ele muitas vezes vencera em batalha.
A epígrafe do Salmo diz que Davi esteve diante de Abimeleque. Esse nome, na verdade, é um termo geral usado para os reis filisteus, como o termo faraó é usado para os reis do Egito. A situação, então, descrita aqui no Salmo 34 é a mesma de 1 Samuel 21. O rei diante de quem Davi se encontrou era o rei Aques, o rei de Gate. E em Gate, obviamente, Davi foi reconhecido. De repente, ele se viu cercado por todos os lados de inimigos. É como se diz no provérbio popular, ele pulou da panela, mas ele caiu na fogueira. Naquele momento, a vida de Davi ficou por um fio. E não podemos pensar numa situação pior do que essa naquele momento. Você está com medo, está fugindo da morte, mas de repente você vai em direção à morte. Você vai para uma situação pior da qual você se encontrava. Você pede uma arma e lhe dão a arma de Golias, e você vai para a cidade de Golias. E as pessoas reconhecem você. O que Davi fez quando isso aconteceu? A resposta está no Salmo 34. Ele diz: eu clamei ao Senhor, e o Senhor me livrou. Lemos na epígrafe em 1 Samuel que nesse momento ele orou. O texto de 1 Samuel diz que ele se fingiu de louco, mas há estudiosos que creem que Davi realmente ficou fora de si por um momento, com algum tipo de ataque parecido com um ataque epilético. E é possível que tenha sido assim de fato, uma vez que nem vemos Davi se vangloriando da sua astúcia, mas simplesmente dizendo: quem me livrou foi o Senhor. Foi um livramento providenciado por Deus. E depois de escapar, por causa do livramento do Senhor, lemos, Davi fugiu para a caverna de Adulão, e ali se reuniram a Davi, nessa caverna, muitos homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E depois desse grande livramento, possivelmente ainda ali na caverna de Adulão, diante desses homens que se juntaram a ele, Davi louva ao Senhor com o que agora é o Salmo 34. Esse salmo pode ser dividido em 3 partes principais. Versículo 1 a 10 é um hino de louvor a Deus. Versículos 11 a 14 tem uma instrução aos homens que com ele estavam, uma instrução que pode ser resumida assim: o justo não usa sua língua para vingar-se, mas ele entrega a sua causa a Deus. E depois temos nos versículos 15 a 22 uma instrução ainda aos seus homens, e a lição dessa instrução final é: Deus responde à oração dos justos. Você pode orar e buscar o socorro do Senhor, porque Deus é fiel em responder à oração dos justos. Davi fez isso por meio de contrastar a atitude do Senhor em relação aos justos com a sua atitude em relação aos que praticam o mal. Versículos 15 e 16. No versículo 15 ele fala da atitude do Senhor para com os justos, tanto em relação aos olhos como em relação aos ouvidos. Então ele está utilizando um termo que expressa aqui a ideia de movimento em direção a alguém ou alguma coisa. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos. Deus se move em direção a nós. Davi quer dizer que os olhos e os ouvidos do Senhor estão voltados em nossa direção, na direção dos justos, para ouvir o clamor dos justos. O Senhor está atento a tudo que diz respeito à vida dos justos, aquele com quem ele tem uma aliança. Inclusive, quando eles clamam por socorro, Deus está ouvindo esse pedido. Ele, de fato, vê suas aflições e ele ouve suas orações. Mas quem são os justos? No contexto desse salmo,
são os que temem a Deus, são os que se apartam do mal, os que praticam o que é bom, são os que amam e confiam e reverenciam ao Senhor Deus. Agora, em contraste a estes, Davi menciona os que praticam o mal. Versículo 16. Praticar o mal é o mesmo que desobedecer os mandamentos de Deus. Neste salmo está vinculado, entre outras coisas, a usar a língua para destruir o próximo. Tem vínculo com aquele homem que mencionamos no texto, chamado Doeg, que usou a língua para destruir Davi. Nesse contexto, então, isso é o exemplo de um homem que usa a sua língua. Ele acusou o sumo sacerdote Aimeleque de ter ajudado Davi. E o resultado foi que o Saul mandou matar 85 sacerdotes que estavam em Nobe. Isso se deu pelas mãos desse homem perverso chamado Doeg. Davi então deixa claro, há uma diferença entre o justo a quem Deus ouve e homens perversos como Doeg, que não terão suas orações respondidas. Ele deixa claro que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, tal como Doeg o fez. Em vez, então, de receberem a graça de Deus, homens como Doeg são alvo da ira do Senhor contra eles. O fim deles é serem cortados da terra, a sua memória será esquecida, em vez de serem salvos, serão condenados. Amados irmãos, então, quando olhamos para essa passagem, se pensarmos então em termos de méritos, o que nós merecíamos, naturalmente sem Cristo, com quem nos pareceríamos, é óbvio que deveríamos reconhecer que sem Cristo, o que nós merecíamos é exatamente o que Doeg merece. Que o rosto do Senhor estivesse contra nós. Merecíamos de fato sofrer a ira de Deus e sermos cortados da terra. Então não éramos diferentes de Doeg. E se nunca cumprimos o mal como fez Doeg, certamente desejamos coisas semelhantes. Naturalmente, o nosso coração era um coração mau. Mas recebemos a graça de Deus, sua graça para conosco, salvando dos nossos pecados, transformando-nos de praticantes do mal em justos. E ele fez isso por causa e por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, por causa de Cristo, podemos dizer, nós estamos juntos com Davi. Nós também confiamos no Senhor, nós também esperamos no Senhor, e nós também somos declarados pelo próprio Deus como justos. E por causa de Cristo, o rosto do Senhor, o Deus da aliança, ele não está contra nós. Pelo contrário, seus olhos estão atentos a tudo que se passa em nossa vida. Seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Davi experimentou isso. Quando ele esteve entre os filisteus, quando sua vida esteve por um fio, não havia ele ainda clamado, e o Senhor estava atento ao que se passava no palácio de Aquis. Davi, naquela situação, clamou, pediu socorro ao Senhor, a Deus que tinha seus olhos e ouvidos voltados em direção a Davi. Vocês percebem, meus irmãos, que consolação? Quando estamos em aflição, quando estamos debaixo de tribulação, quando as coisas apertam, quando nós nos sentimos pequenos, impotentes e dizemos, não há como resolver isso aqui. Isso é um problema grande demais. Ainda assim, podemos ter a mais absoluta certeza de que os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa situação. A ideia trazida no Salmo é: não há um momento em que Deus desvie de nós a sua atenção ou tape seus ouvidos às nossas orações. Nenhum momento. E é verdade.
Nós podemos ter essa impressão quando as coisas não saem como nós queremos. Mas aqui está a palavra de Deus a nos dizer: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Isso quer dizer que nenhuma das nossas aflições é desconhecida de Deus. Nenhuma palavra das nossas orações se perde. Nenhum gemido deixa de ser ouvido. Nenhuma lágrima deixa de ser percebida. Deus está atento ao que acontece em sua vida. Deus está atento às nossas orações. Imagine que um pai ou uma mãe tenham de ficar como acompanhante de um filho doente no hospital. Alguns pais, se não todos, já tiveram essa experiência. Como é que vocês ficaram no hospital? Seus olhos e ouvidos estavam atentos a qualquer sinal de necessidade. Se a criança mexe o braço e ameaça dizer alguma coisa, o que você fez? Você diz: sim, meu filho, o que você precisa? Você precisa de água? Precisa ir ao banheiro? Quer alguma coisa? O pai e a mãe estão sempre prontos para agir. E então podemos lembrar as palavras do nosso Senhor: se vocês que são maus fazem isso pelos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele está atento a tudo que sucede em sua vida. Mas a atenção dele vai além das coisas externas, porque ele é um pai que pode ver o coração dos seus filhos, as nossas aflições, sofrimentos. Ele sabe das nossas dores, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas tristezas. Ele está atento a tudo isso. Ele nunca dorme, ele nunca vacila, ele sempre está pronto a nos socorrer. E pense assim: mesmo antes que você diga vou orar, mesmo antes que você pronuncie a primeira palavra, o Senhor está atento a tudo o que se passa em sua vida. A sua oração não será para chamar a atenção dele, você já a tem. A sua oração não será para convencê-lo a ajudar você, ele já o quer. Ele está atento, ele está disposto a estender a sua graça. É por isso que no versículo 17 Davi diz: clamam os justos ao Senhor e ele os escuta. Esse clamor aqui mencionado está relacionado com chorar, com gritar em um momento de aflição, com clamar por ajuda. Davi está dizendo: quando o justo se encontra em grande aflição, que lhe fazem chorar e até gritar por socorro, Deus está ouvindo. O Senhor escuta. A oração do justo não fica sem resposta. Nosso Pai Celestial não só está atento às nossas orações, mas Ele responde às nossas orações. O versículo 17, essa resposta é descrita nos seguintes termos: os livra de todas as suas tribulações. Observem bem, não é que o Senhor livra os justos de terem tribulações, mas diz que experimentando os justos tribulações, eles clamam ao Senhor e o Senhor os livra. Vejam o que diz o versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, nosso consolo e alegria está no fato de estarmos unidos ao Senhor, de pertencermos a Ele, está na experiência de receber o seu socorro. Então, não está no fato de sermos poupados do sofrimento e da aflição. Na verdade, o sofrimento e a aflição fazem parte do cuidado de Deus para conosco, para nos dar um coração quebrantado e um espírito abatido.
Então, quando estamos realmente nesta condição de quebrantamento, experimentamos a presença e o socorro do Senhor. Podemos pensar da seguinte forma: imagine uma pessoa que nasceu cega. Essa pessoa nunca pôde ver coisa alguma. Então, quando essa pessoa cresce, ela é submetida a uma cirurgia. Essa cirurgia traz dor e desconforto. Ela sofre muito com a recuperação é dolorosa. Mas após todo esse sofrimento, ela pode experimentar algo que nunca havia experimentado antes. Ela pode ver. Deus, em sua providência, por vezes, nos humilha. Por vezes, Ele estabelece um corte grave e profundo em nosso coração. E o que devemos fazer? Devemos nos humilhar ainda mais. Devemos reconhecer a sua justiça e bondade, sabedoria e poder. Devemos nos colocar diante dele com o coração quebrantado e contrito, um espírito abatido. E quando fazemos isso, o corte produz o seu efeito. Ele nos conduz a Deus. Então experimentamos aquilo que encontramos no versículo 18. Experimentamos a aproximação ao Senhor e o socorro do Senhor. Podemos então dizer, como no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, vocês podem lembrar de Jó. Depois de todo o sofrimento, de todas as perguntas e discussões de Jó e de seus amigos, o Senhor falou ao final, e no final do livro o que Jó confessa. Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Ouça. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, mesmo que os justos tenham de enfrentar muitas aflições, podemos ter certeza que no tempo certo, Deus atende à oração dos justos e os livra de suas aflições. E mais, Ele promete não permitir que nós sejamos destruídos de forma final. Há no versículo 20 uma promessa que sabemos ter o seu cumprimento perfeito em Cristo. Mas ela também tem a ver comigo e com você. Veja o versículo 20. Diz, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Você sabe, isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Os ossos falam da estrutura humana. Então, mesmo quando parece que Deus nos abandonou, Ele continua nos protegendo. Ele não deixa que cheguemos ao desespero final. Isso é uma lembrança que Deus nos preserva, mesmo quando nos entrega às aflições. Ele não permitiu que o diabo fizesse o que queria com Jó. Ele estipulou limites. Deus guardou a integridade de Jó. Deus promete resgatar a alma dos seus servos. Ele não permite que a aflição pela qual passam os leve às angústias do inferno. Ele permite as aflições não para nos afastar dele, mas para nos aproximar dele. Ele nos traz para perto de si, ele nos resgata para si mesmo.
Ele não deixa que sejamos condenados se confiamos nele. O destino dos ímpios, o Salmo diz, é diferente. Mas para os justos, as aflições têm um propósito benéfico. Então, amados irmãos, se vocês estão em Cristo Jesus, vocês são justos. Então surge a pergunta a cada um de nós: o que você faz quando se encontra em aflição? Talvez nesse momento algum de vocês possa estar passando por algum momento mais difícil. Como você está lidando com isso? A quem você está pedindo por socorro? Ouçam o que diz o Espírito Santo em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Isso não quer dizer que só devemos orar quando estivermos em aflição, pois, como eu disse no início, a oração deve ser uma marca da nossa vida de gratidão. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura nos chama a atenção para o fato que, quando a aflição vem, é exatamente isso que nós devemos fazer: orar. Devemos orar certos de que Deus escuta, Ele age em nosso favor. Ele agirá não exatamente como queremos, mas certamente para o nosso bem. Não no nosso tempo, mas certamente no tempo certo. Deus responde às nossas orações. Ele nos livra das nossas tribulações. E com que atitude, então, devemos nos aproximar de Deus em oração? O versículo 18 nos ensina sobre isso. Encontramos aí duas expressões, são sinônimas: coração quebrantado e espírito oprimido. Essas expressões geralmente se referem aos humildes que esperam na misericórdia do Senhor, aos que tremem diante da sua palavra, aos que se entristecem por seus pecados. E podemos resumir tudo isso dizendo que a maneira correta de nos aproximarmos de Deus em oração é com um coração contrito e humilde. Deus não ouve os soberbos. Por isso, como diz o nosso catecismo, precisamos nos aproximar com um coração que tem plena consciência de suas necessidades e misérias. Davi diz que o Senhor está perto dos que têm uma atitude assim. Quer dizer que Deus responde às suas orações e os salva. Então, amados irmãos, se queremos a resposta de Deus, e é assim que devemos nos achegar a Ele em oração. Então, na oração não estamos buscando convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas buscamos a misericórdia dEle para as nossas vidas, pois nós sabemos, não merecemos nada. E é só por graça que Ele está com os olhos fitos em nós. É só por graça que seus ouvidos estão atentos ao que oramos. E é por graça que Ele fica perto de nós em momentos de aflição. Isso deixa bem claro que todo esse cuidado, então, só é possível porque nós estamos em Cristo Jesus. Amados irmãos, então olhamos para o Salmo 34 e concluímos. De fato, todo esse sofrimento experimentado por Davi é uma figura do sofrimento experimentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos sobre o que aconteceu na cruz, ficamos com a impressão de que na cruz aconteceu algo diferente das palavras do Salmo 34. Pois estamos dizendo, Deus ouve a oração do justo. Mas na cruz olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Então pensamos, olha, houve uma exceção, porque havia um justo na cruz e a sua oração não foi ouvida. E o justo não foi livre da aflição que sobre ele caiu na cruz. Ele clamou e se sentiu desamparado. O rosto do Senhor virou-se contra ele como se ele fosse um praticante do mal, quando na verdade nenhum mal ele praticou em toda a sua vida. Mas, amados irmãos,
Apesar do desamparo que o nosso Salvador experimentou, ainda assim lemos a Escritura Sagrada no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que diz que a oração do nosso Salvador foi respondida. Diz que ele orou e que a sua oração foi respondida. Exatamente porque ele pediu para que a vontade do Pai fosse feita, e ela foi feita. E apesar de ter sido afligido até a morte, encontramos esta mensagem do Salmo 34, vinculada ao nosso Salvador na cruz. O Senhor lhe preservou os ossos, e nenhum deles foi quebrado. Então, de uma certa ótica, dizemos, Cristo está desamparado. Mas sob outra ótica, dizemos, Deus ainda está cuidando do justo. Deus não permitiu que nenhum osso do nosso Salvador fosse quebrado. Porque temos esse ensino nas Escrituras. O que é importante não são os ossos. Mesmo quando o Senhor permitiu que o justo fosse afligido até a morte, por meio dos ossos não quebrados, Deus revelou que ele estava com o controle absoluto e soberano sobre tudo o que acontecia. Ele ainda estava cuidando do justo. Então, meus amados irmãos, por causa de Jesus Cristo ter sido afligido até a morte, por causa de nossos pecados, por causa dele ter sido desamparado, podemos orar na certeza de que Deus ouve nossas orações, que o rosto de Deus não está contra nós, pelo contrário, seus ouvidos e olhos estão atentos em nossa direção, como se o próprio Filho clamasse por meio dos nossos lábios. Por causa de Cristo podemos dizer, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém.